Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo de novo. Como é que foi? Passou bem de ontem para hoje? Espero que sim. Aliás, tenho certeza que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar da educação, o aprender a fazer. Um pilar, né, gente, que nós fazemos até de olho fechado. Muitas vezes nos é dado alguns desafios, nós não somos PhDs em alguns assuntos, mas nós fazemos, porque faz parte da nossa prática pedagógica, o fazer. Nós somos aquelas e aqueles que colocamos a mão na massa, que inventamos, que criamos, enfim. O pilar aprender a fazer é algo que já faz parte do nosso DNA. Antes de nós começarmos a conversar, quero pedir algo para você. Assim que você finalizar esse vídeo, envie para alguém que você conhece, para sua rede de contatos, disponibilize aí nos seus stories, use a nossa @território de educar, enfim, ajude ao nosso canal a ser ouvido por um número grande de pessoas. Aliás, começando a falar sobre aprender a fazer, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho para mim que você aí que está me vendo e me ouvindo precisa ser ouvido. O que eu quero dizer com isso? Que com toda a sua experiência, com toda a sua história, tem alguém aí perto de você que precisa ouvir o que você tem a dizer. Muitas vezes nós temos soluções nas nossas mãos, mas que nós ficamos assim, ai, será? E se eu falar? O que vão pensar de mim? A primeira coisa que você precisa aprender a fazer é acreditar que a sua história, a sua experiência vai gerar soluções para outra pessoa. O aprender a fazer é algo que está em nós, mas que muitas vezes nós nos sentimos paralisados diante do que o outro vai pensar. Temos que sair desse campo de ação. Olha só, quando eu comecei a pensar sobre aprender a fazer, me veio muitos pensamentos. E a primeira coisa que eu penso sobre aprender a fazer é que eu preciso sair do campo do pensamento. Se eu estou apenas no campo do pensamento, o que acontece comigo? Eu vou criar muita expectativa, essa expectativa vai gerar uma ansiedade, essa ansiedade pode vir a se tornar uma frustração, e quando eu entro nesse ciclo de expectativa, ansiedade, frustração, eu não saio do lugar. Eu entro num movimento que, talvez eu não consiga, eu não sou capaz. E todos nós que estamos aqui juntos nesse momento, somos capazes. Por quê? Porque nós não temos medo de enfrentar os desafios. Às vezes nós temos receio, às vezes nós temos insegurança, mas esse tipo de sentimento e de sensação não pode me impedir de aprender a fazer, aprender a mostrar aquilo que eu tenho quanto capacidade, aprender a confiar na minha experiência. Olha só, eu sempre costumo dizer assim, que tem uma escola que não deixa a gente esquecer de aprender, que é a escola da vida. Essa é a melhor de todas. Ela faz com que nós estejamos sempre aprendendo alguma coisa. Eu tenho um primo e tenho a minha irmã Miriam. Aliás, a minha irmã Miriam é uma grande artista, uma grande professora. Ela tem um canal, @Miriam Saara, onde ela dá aula de arte, maravilhosa. Se eu fosse você, eu acompanhava ela. E ela sempre fala uma frase assim: nós nunca perdemos. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. E toda vez que ela fala essa frase para mim, eu acho o máximo. Porque isso é uma realidade. Às vezes você vai fazer alguma coisa que não dá certo, não significa que você perdeu. Pense que você está aprendendo sobre aquilo e ganhando algo, né? Um outro tipo de visão de mundo sobre aquele assunto que você não conseguiu naquele momento histórico finalizar com êxito. Eu sempre costumo pensar que o aprender a fazer é o meu DNA, como eu falei no começo da nossa conversa, né? Esse é um dos pilares que nós fazemos com muita excelência. Nós, educadores, nós tiramos água de pedra, né? Hoje de manhã, eu li uma frase no Facebook que me gerou em mim um certo incômodo.
Eu não sou muito de ficar respondendo, mas eu me senti no dever de defender a nossa causa. Essa frase falava mais ou menos assim, sobre a escola que finge ensinar e pais que fingem aprender, ensinar, uma coisa assim. E eu me senti no dever de dar uma resposta quanto a essa frase, e eu disse assim que aquilo me entristecia muito quando eu lia esse tipo de frase, porque mais do que nunca nós estamos num movimento de aprender a fazer como nunca. Nós estamos fazendo milagres, né? Como que nós vamos fazer com que o nosso estudante aprenda em 10, 20 minutos coisas que eles não aprendiam em uma semana? E aí nós estamos aprendendo a gerar novas formas para que esses estudantes não sofram, não fiquem em defasagem, enfim. E eu escrevi isso lá e eu falei, nós estamos num movimento de aprender a fazer. Não significa que nós temos as metodologias corretas, não significa que nós temos todas as ferramentas. Talvez nós ainda não temos tudo isso, mas nós estamos no processo do aprender. E nós precisamos ser acolhidos e respeitados e cuidados por vocês que estão do outro lado, em receber esse nosso trabalho que está sendo feito com tanto carinho. O aprender a fazer exige de cada um de nós um olhar sobre o outro de uma forma cuidadosa. O aprender a fazer faz com que eu arrisque, faz com que eu cometa alguns erros, faz com que eu saia da minha zona de conforto. O aprender a fazer me mantém com a minha essência ali, com a minha motivação, com o meu desejo de que as coisas aconteçam em movimento constante. Você pode perceber que eu sempre falo sobre materializar, sobre movimento, sobre ação. Por quê? Porque a única coisa que vai te fazer parar é se você ficar no campo do pensamento. Rubem Alves, a pessoa que eu mais admiro e amo quanto educador, eu tenho várias pessoas que eu sou apaixonada, e quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Rubem Alves. Ele diz assim, olha, o pensamento só entra em ação quando vem o desejo. E o desejo é que acorda o pensamento. Então, se você quer aprender a fazer, a primeira coisa que você precisa fazer é acordar o seu pensamento. Acorda o seu pensamento. Ele precisa se movimentar, porque quando o teu pensamento se movimenta, ele se transforma em ideia, e aquela ideia pode se materializar. Mas não pense em materializar a sua ideia do grande para o pequeno. Faça simples. Simples. O segredo do aprender a fazer é começar pelo simples, saindo primeiramente da teoria, vindo para a prática. Olha só que sensacional o que nós estamos vivendo. Até ontem nós não sabíamos absolutamente nada de tecnologia, e hoje nós estamos transitando nas plataformas, estamos aí nos YouTubes da vida, nos Googles, e enfim, nós estamos entrando em um caminho que até ontem, como eu disse, nós estávamos assim, ó, acho que esse não é meu lugar de conforto. E agora nós estamos aprendendo a fazer. Até ontem eu não sabia mexer numa plataforma, fiquei 2 dias olhando para aqueles ícones e dizendo assim, e agora? Para onde é que eu vou? E aí eu fui pedir ajuda, né? E hoje nós vemos os nossos estudantes que já sabem fazer algumas coisas que nós não sabemos, nos ensinando, né? O aprender a fazer gera esse movimento de troca de conhecimento, gera esse movimento de troca de informação. Quando nós estamos no movimento do aprender a fazer, nós precisamos entender que ao fazer, quando eu tenho esta coragem, eu apresento melhorias para situações sem soluções. Olha que demais! Cada vez que eu estou no movimento do aprender a fazer, eu apresento soluções para situações, eu apresento melhorias para situações sem soluções. Eu vou até repetir isso para você. Vou repetir. Olha só, quando eu estou no movimento de aprender a fazer, eu apresento melhorias para situações sem soluções. Olha que demais! Você é essa pessoa do aprender a fazer. Hoje, todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos no movimento do aprender a fazer. O papai e a mamãe lá na casa deles estão no movimento de aprender a fazer, que a rotina com as crianças dê certo, que a rotina de estudo dê certo, que o home office dê certo. Nós, desse lado, estamos aprendendo a fazer essa escola nova para que ela dê certo. Todo mundo está num movimento de fazer de uma forma que dê certo.
Ninguém sabe ao certo, mas vai dar certo. Tem dado certo. Daqui para frente isso já não é mais uma novidade. Daqui para frente nós temos que outros aprenderes. Então não se prenda apenas no teu campo de pensamento e não fique pensando, ai, mas e se eu fizer o que vão pensar? Ah, porque não ficou bonito ou porque não deu certo. Tenta, se joga, pule, né? Pule do barranco, vai dar certo. Por quê? Porque quando eu estou no movimento de aprender a fazer, eu estou criando, eu estou trazendo soluções para situações, estou trazendo melhorias para aquilo que não tem. Então eu e você, nós somos essas pessoas que precisamos estar nesse movimento. Aprender a fazer, ela gera em mim sentimentos de coragem, sentimentos de ousadia, sentimentos de romper mesmo. O aprender a fazer vai fazer com que eu entre nas metodologias ativas, na educação 3.4, 3.0, 4.0. Tem aí hoje as salas makers, tem aulas invertidas, tem tantos recursos que você pode acessar, mesmo não tendo tanto conhecimento. Mas você vai até eles, busca o conhecimento e coloca na prática. Eu vejo, hoje em dia, às vezes você não sabe fazer alguma coisa ou consertar alguma coisa, você vai lá no YouTube, os tutoriais estão lá e você aprende a fazer. Então hoje, aqui, nessa nossa conversa, o que eu quero desafiar você? Não entre na sua zona de resistência à necessidade de fazer. Não ouça muitas vezes até o que o teu próprio pensamento vai te falar. Ah, você não sabe. Ah, não faz assim não, que não vai dar certo. É nesse momento que você precisa arriscar. É nesse momento que você precisa ir adiante. É nesse momento que você precisa fazer. Porque se der errado, a segunda tentativa não vai ser igual à primeira. E com isso nós vamos aprimorando o nosso fazer, né? E eu fico assim, às vezes, emocionada quando eu saio pelo Brasil e consigo conviver e ver quantas coisas maravilhosas que as pessoas fazem. Quantos projetos lindos, quantas escolas sensacionais. Então hoje eu vou deixar um desafio para você. Faça alguma coisa e depois você escreva aí para mim o que você fez. Se você fez um tutorial, se você fez uma aula online, se você conseguiu transmitir através da tela o teu sentimento, as suas emoções, tudo é possível hoje. Você que está aí me ouvindo, você que é estudante, ou você que é papai, ou você que é professor, eu te desafio, faça alguma coisa diferente, faça um tutorial, faça uma aula online, faça um vídeo motivacional, explique algum conteúdo para alguém, mostre quais são as habilidades que as pessoas podem desenvolver nesse período, mas faça. Hoje nós já estamos aí, ó. Ontem nós falamos de aprender a conhecer, hoje nós estamos falando do aprender a fazer e amanhã nós vamos falar sobre aprender a conviver. Não tem como, um não depende do outro, o aprender a conhecer fortalece o aprender a fazer, que tem necessidade do conviver, e com isso nós vamos gerando muita coisa boa. Isso nós vamos gerando experiência, com isso nós vamos gerando o desejo de ser cada dia melhores. E com isso eu deixo você aqui hoje, mas amanhã a gente se encontra de novo, onde nós vamos falar sobre o terceiro pilar. E nós vamos construindo aí esse diálogo educacional que tem feito muito bem para mim e espero que esteja fazendo muito bem a você. Até amanhã, não esqueça, envie esse vídeo para alguém e juntos vamos fazer a nossa voz se eternizar nesse país. Beijo, até amanhã!